Então, rapaz, isso aqui tem muita coisa para se falar, muita coisa para se falar mesmo, né? Eu nem sei se eu vou conseguir falar pelo menos superficialmente de tudo que eu penso a respeito disso. A grande questão é, primeiro, né, é que Van Til, o pensamento vantiliano, ele é um pensamento genuinamente cristão. Ele é um pensamento que pode ser rastreado desde os pais da igreja, ele não é um inovador nesse sentido de história da igreja, né? Algumas vezes eu o critico por rejeitar, vamos dizer assim, a filosofia, e aí muitos vantilianos vão dizer não, que ele não rejeita a filosofia e tal. Eu discordo, né? Assim, pelo menos até onde eu entendo de Van Til. Ele não é, ele é do partido de Tertuliano, do pai da igreja Tertuliano, e acabou o tempo. Você vai ter São Dionísio, São Epifânio, Lactâncio, né, que são todos do mesmo partido ali de Tertuliano, nos pais da igreja, que eles acreditavam que somente que a revelação bíblica ela era suficiente para promover uma filosofia que não precisasse de nenhum tipo de adjunto fora dela mesma, né? Que ela era suficiente em si mesma para ter uma filosofia genuinamente cristã, né? E na mesma época já existiam partidos, né? Que aí você vai ter São Justino, o Marte, né? Você terá aí Minúcius Félix, né? E aí você vai ter Clemente de Alexandria, o próprio Orígenes, né? Que eles vão ser de um outro partido. O que esse outro partido ensinava? Esse outro partido ele ensinava que existia uma razão seminal, né, derivada da imagem de Deus, em vários povos fora do cristianismo, e que esses povos eles descobriram verdades, né, que poderiam ser usadas a favor do cristianismo. Então, assim, eles não tinham problemas em usar categorias gregas ou de filosofias, né, diversas que pudesse facilitar na explicação, vamos dizer assim, da revelação bíblica, né, ou da revelação cristã, vamos dizer assim. Então, desde sempre existiram esses dois partidos dentro da igreja, né? Agora, a semelhança de Tertuliano, por Van Til tentasse, né, ficar o cristianismo de um paganismo, de uma influência pagã dentro dele, ele não deixou de usar categorias que eram aristotélicas, né, como, por exemplo, a questão do arquétipo e do étipo. A gente sabe que isso é uma categoria, na verdade, platônica, né? A própria palavra arquê significa isso, o princípio, né, o original, né? E isso daí é meio que fundamental para a filosofia vantiliana. Então ele pega uma categoria, um ensino, né, que embora com os insights dele ali, mas é um ensino que existia muito antes dele, né, e que foi pensado primeiramente pelos gregos, certo? Então, foi com o passar do tempo e, por incrível que pareça, né, com Agostinho de Hipona, que é o grande patrono do cristianismo e também um personagem muito admirado pelo próprio Van Til, é que esse partido que ensinava que não rejeitava descobertas fora da escritura para poder interpretar a escritura, poder melhorar ali a comunicação, a explicação da escritura, foi a partir de Agostinho que esse partido se sobressaiu na história da igreja, né? Então mas desde sempre existiram pessoas que foram contra, porém, né, a igreja majoritariamente passou a acreditar, e é justamente onde as críticas de Van Til começam ao próprio cristianismo, né? Então, as críticas de Van Til, elas começam já ali com a introdução de Pseudo Dionísio, né, com a interpretação de Plotino, e é muito interessante como os elementos que foram usados por Tertuliano
e pelos primeiros pais da igreja para não absorver a filosofia que não é mente cristã, que era a filosofia considerada, também são os mesmos argumentos que Van Til usa. Ele não tem uma originalidade nisso daí, ele não está sendo original, ele está repetindo argumentos de pais da igreja, né? Que foram contra que tinha esse modo de pensar específico, né? Agora, uma coisa é você, né, tomar esse partido para si, né, mesmo com certas incoerências, que para mim é uma crítica também a esses primeiros teólogos cristãos que rejeitaram a filosofia. Eles também acabaram fazendo uso da filosofia, né, porque é impossível não fazer uso da filosofia externa no Ocidente. Mas assim, uma coisa é você tomar esse partido, né? Outra coisa é você recusar o outro partido, que também existia na mesma época, né, como sendo algo que não é genuinamente cristão. E aí começam as minhas críticas a Van Til, né? Van Til, ele trata o seu modo de pensar como um modo genuinamente cristão, e como se os outros não fossem genuinamente cristãos, né? Os outros são sincréticos, né? Então, há sim, seja por um excesso de zelo, né? Ou não sei, né? Mas há essa tentativa de purificação do cristianismo, de tudo enquanto uma filosofia fora dele, embora por vezes o próprio Van Til negue que faça isso, mas uma coisa é o que você fala, outra coisa é o ethos da sua obra. O ethos da obra de Van Til não é um ethos de quem está disposto a aceitar que povos fora do cristianismo tenham descoberto verdades sem pressuposições cristãs. Então o pressuposicionalismo em si ele não pode ser verdadeiro nesse aspecto. Então é o ethos pressuposicionalista que é o problema. Não é exatamente o que você fala ali, o que está escrito, né? Realmente, em algumas partes, né, Van Til vai dizer que Aristóteles foi um bom filósofo e tal. Então ele vai falar, por exemplo, da existência de teologia natural, ele vai falar a respeito dos filósofos em geral, né, que eles descobriram certas verdades e tudo mais. Ele afirma de fato isso, né, mas não é isso que eu vejo no ethos vantiliano, né, ou seja, na consciência vantiliana. Que aí é uma coisa que a gente tem que começar, quando a gente vai analisar uma obra de um autor desse calibre, a gente não pode ficar pensando naquilo que é escrito só na primeira camada, né? Você tem que ir atrás da consciência do autor, você tem que ir atrás do ethos do autor. Qual o ethos vantiliano? O ethos vantiliano é a escritura, e somente a escritura, ela é suficiente para uma filosofia bíblica, ou para uma filosofia verdadeira, sem nenhum tipo de ajuda adjuntora. Esse é o ethos vantiliano. Embora ele possa falar ao contrário às vezes. O ethos vantiliano, veja bem, o ethos vantiliano, ele é um ethos biblicista. Não há muita diferença entre o biblicista tradicional, esse bem anabatista, defensor de nuda escritura, e o vantiliano. Pode ter, por causa do ambiente, né? Ou você vai haver diferenças na primeira camada. Mas na segunda camada, o ethos vantiliano ele não vai se diferenciar disso. Num ponto mais profundo, o vantiliano ele rejeita todo e qualquer tipo de filosofia. E a filosofia para ele vai ser somente aquilo que está na escritura, né? E eu acho que há um problema, eu acho que gera uma deficiência no vantilianismo. E eu sei que aqui, meu amigo, vamos ter debate tem que esclarecer mil e uma coisa. Terei que começar a esclarecer o que eu quero dizer com suficiência, né? Se a gente está negando algum tipo de princípio da suficiência das escrituras, não é nada disso, não é nada disso. A suficiência das escrituras não está sendo negada. Eu teria que fazer uma série de distinções aqui. Né? O que eu afirmo? Que a escritura ela é suficiente sim para a salvação do homem, para tudo que é necessário para os dogmas cristãos, né? Mas, né, isso não significa dizer que a gente não possa
se utilizar da ciência, a gente não possa utilizar de coisas de fora da Escritura, a fim de facilitar a explicação daquilo que a Escritura quer nos passar, né? Mas é claro que esse discurso ele pode se alongar muito mais, porém, essa seria a minha principal crítica a Van Til. E assim, eu faço parte de alguns gringos, né, de calvinistas. E a gente, assim, de vez em quando aparece alguém falando que os vantilianos eles estão aderindo a uma certa heterodoxia. E aí quando você vai ver, eu fui dar uma procurada, né? Eu tenho professores vantilianos, como o Samuel Waldron, tem o Jeffrey Johnson, né? Foi meu professor também. E pelo menos o Jeffrey Johnson, ele é totalmente personalista, né? Ou seja, a gente não chama de herege por respeito, meu amigo, mas ele já negou toda a ortodoxia cristã. O John Frame está nesse mesmo caminho, né? Então veja, o vantilianismo nessa sua caçada, né? Então assim, além disso, eu vejo uma pobreza de linguagem naqueles pontos que nos são mais caros dentro da teologia reformada. Então, por exemplo, da área da providência, da área da concorrência divina, a soteriologia, né? A teontologia em si, eu vejo não só em Van Til, mas em todos os outros pressuposicionalistas, né? Eles dizem que Bavinck é pressuposicionalista, eu não acho que seja, né? Isso aí eles estão tentando sequestrar o Bavinck, né? E o Abraham Kuyper também não é, né? Só que, né? Mas claro, né? Há pontos de contato com certeza, mas isso não quer dizer que eles eram pressuposicionalistas. Mas com exceção desses dois, né? Os pressuposicionalistas que nós vemos agora do século XX para cá são paupérrimos em termos de linguagem. Eles simplesmente não sabem se expressar, né? Tanto é que não dificilmente a gente encontra, né, pessoas falando que Van Til não era muito claro, que ele era confuso, né? E nós temos assim, qual foi o resultado do pressuposicionalismo no calvinismo em si, né? O resultado é que a gente tem muita dificuldade de explicar coisas que antigamente eram facilmente explicadas, né? Na área da providência, da concorrência divina, da liberdade humana, tudo isso basicamente se perdeu todo e qualquer tipo de vocabulário que foi desenvolvido por grandes mentes do passado para explicar. Hoje é tudo muito simplista, parece que simplificou tudo, né? Então assim, isso daí eu acho que é algo que deveria ser corrigido, né? Não vou negar os avanços na área da epistemologia, tanto na vantiliana, né? Eu acho que ele fez sim bons avanços na área da epistemologia, mas tem esse problema da linguagem, né? Então assim, para concluir, o que eu acho de Van Til? Eu acho que a posição dele é genuinamente cristã, eu acho que está bem embasada em muitos pais da igreja. Eu não acho que ele não seja calvinista, ele é calvinista sim, né? Até mesmo porque o calvinismo ele permite essa variedade, né, de filosofias dentro dele, desde que não se negue algo essencial, mas sou contra essa caçada ao outro partido, né? E essa acusação de sincretismo, paganismo, que muitas vezes é gratuita, né? Ele não consegue provar, né? Muitas vezes me parece mais falácia genética, né? Eu sou contra, e eu particularmente quase nunca ataco o Van Til por Van Til, né? O que eu faço é me defender de ataques de vantilianos na maioria das vezes, né? Mas enfim, meu posicionamento, pelo menos em parte, é esse.